Feita a nossa introdução de coeficientes adimensionais, fontes de perdas e efeitos de Reynolds e Mach, vamos falar um pouco agora sobre os métodos de simulação de desempenho, começando pela teoria da quantidade de movimento axial ou disco atuador, e posteriormente vamos falar um pouco sobre métodos de análise como elemento de par, combinação do elemento de par com a teoria da quantidade de movimento e vórtex. Quais são os mecanismos de perdas que o disco atuador ou a teoria da quantidade de movimento axial vai endereçar? Nós conseguimos endereçar as perdas axiais e, com uma variante que nós vamos entender um pouco mais à frente, as perdas rotativas ou thrill. A teoria do disco atuador, ou quantidade de movimento axial, não endereça o arrasto 2D das pás e as chip losses também. A teoria do disco atuador ela foi inicialmente proposta no fim do século XIX, então de 1889, inicialmente por Rankine e depois Freud, em 1889 também. E as principais premissas simplificadoras são as seguintes. A primeira delas é que a velocidade é constante ao longo do disco. Então, vou explicar um pouco para vocês antes de entrar nas premissas, essa imagem. Nós temos aqui um determinado escoamento entrando na nossa superfície de controle, determinada pela essa seta tracejada, que é essa linha tracejada, com uma pressão P0 e uma velocidade V0. Essa é a nossa interface 1, que nós chamamos de montante ou far upstream. Nós temos uma segunda superfície de controle aqui na face da hélice, uma terceira na saída da hélice, número 3, e uma quarta no jusante ou far downstream. Portanto, nós temos entrando aqui no nosso superfície de controle o escoamento com V0 e P0. Na região da hélice, nós temos aqui o que nós chamamos de disco atuador. Já vamos ver um pouco mais de detalhe o que é esse disco atuador, onde nós temos um salto de velocidade. E na saída da nossa superfície de controle temos uma determinada região do escoamento com V0 e P0, esses vetores aqui com a mesma magnitude na entrada. E no tubo de corrente nós temos uma aceleração até V3 e A3. A velocidade constante ao longo do disco que estamos falando nessa primeira premissa é essa velocidade V1 no disco laranja, aqui destacado em laranja. A segunda premissa simplificadora é que a pressão é uniforme ao longo do disco, portanto, ao longo dessa superfície laranja aqui, nós temos uma pressão uniforme. A rotação do escoamento após a hélice é desprezada. Aqui nós vamos fazer essa simplificação, posteriormente vamos falar um pouco como modelar a rotação do escoamento após a hélice, mas basicamente estamos falando aqui de que V3 não tem nenhuma componente rotativa. Quarta premissa simplificadora é que o escoamento passando pela hélice pode ser separado do restante através de um tubo de corrente bem definido. Essa superfície, essas linhas aqui determinam um tubo de corrente que é bem definido. O escoamento é incompressível, ou seja, não tem uma variação de densidade importante, não temos efeitos de compressibilidade nessa análise mais simplificada. Não temos arrasto das pás, ou a própria aerodinâmica das pás ela é desprezada. E por fim, o regime é permanente, estamos negligenciando qualquer efeito transiente no nosso escoamento. Qual que é a lógica do disco atuador e até por que nós usamos esse nome, né, disco atuador? Nós aproximamos o efeito exercido pelas pás de uma hélice ao escoamento de um disco de comprimento infinitesimal. Nesse disco de comprimento infinitesimal, nós damos o nome de disco atuador. No mundo real, nós teremos aqui nessa região as pás da hélice atuando sobre o escoamento. E nós temos, ao longo do disco atuador, algumas variações das propriedades. A velocidade, aqui destacado em verde, é dado por essa primeira curva com a setinha verde. Nós temos que a variação da velocidade é contínua ao longo da nossa superfície de controle. Não temos um salto de velocidade no disco atuador. A gente começa aqui com V0 e acelera ela até V3 ou E nesse outro gráfico. A variação é contínua, portanto. Em azul, nós temos a pressão estática. A pressão estática, a gente tem uma inversão no local do disco. A gente parte aqui da P0, que é a pressão atmosférica, na entrada da nossa superfície de controle. Nós temos uma sucção, ou seja, uma queda de pressão até a face do disco.
E na saída do disco nós temos uma pressão estática acima da atmosférica. A gente tem essa descontinuidade e uma inversão, a pressão aqui fica acima da atmosférica na saída do disco, e depois ela vai se equivalendo à atmosférica. E por fim, a pressão de estagnação, a pressão total, nós temos um salto, uma função step na face do disco. Nós vemos aqui com um determinado valor, no disco nós temos o salto, e depois nós temos uma continuidade da pressão total, ou seja, essa continuidade da pressão total é o que leva a essa variação da pressão estática e da velocidade. Nós simplesmente trocamos pressão estática